Durante sessão de debate sobre uma proposta de emenda à Constituição que pode vir a limitar poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal, o senador Esperidião Amin defendeu o projeto e rebateu alegações de que a votação teria sido apressada ou de que o projeto trataria de assuntos internos da Corte. Amin lembrou que se busca legislar sobre os efeitos na sociedade da decisão monocrática do pedido de vista, ou vamos ser bem claros, da postergação de uma decisão do colegiado. O senador lembrou que o tribunal é um colegiado, por natureza, e as decisões de ministros tomadas isoladamente não podem substituir o tribunal e as leis. Amin disse: o colegiado é o Congresso, o colegiado é o Supremo, só o Poder Executivo, que no sistema presidencialista é resumido na palavra do presidente da República, o que já é uma opção consagrada no Brasil, posto que realizamos 2 plebiscitos nos últimos 60 anos. Então, o Congresso não é um senador ou um deputado, e o Supremo também não é um ministro. Esperidião Amin lembrou uma fala do ministro Luiz Fux, que disse que gostaria de desmonocratizar o Supremo e disse: e tem que ser assim mesmo. Nós não podemos deixar a segurança jurídica à mercê dos 11. O senador citou 2 livros que mostram as terríveis consequências da monocratização do Supremo, mencionando o livro Sereis como Deuses, que denuncia a subversão da justiça no Brasil, decorrente do ativismo judicial de membros daquela corte. Amin apontou que os livros citados expõem o que nós, na sociedade, sofremos com essa circunstância que nós estamos tentando corrigir. O senador descartou o argumento de que uma emenda ao regimento do STF, promovida na Corte, promoveria algum avanço e dispensaria a ação do Legislativo. Ele argumentou que uma emenda regimental seria o instrumento menos adequado para tratar de assuntos de efeito externo. Esperidião Amin lembrou que o inquérito do fim do mundo se baseia em um artigo do regimento interno do Supremo e não nas leis do país. Ele disse: eu já tenho uma certa, não posso dizer que o cabelo fique em pé, mas eu tenho uma certa reação epidérmica quando vejo que o inquérito 4781 foi baseado num artigo do regimento do Supremo, que foi recepcionado como lei. Eu não posso apresentar uma modificação, eu não posso apresentar um projeto para modificar o artigo do regimento do Supremo, mas aquilo é a base para um inquérito que perdura desde março de 2019, indefinidamente, sem objeto definido, com relator escolhido, sem sorteio, e com poderes para denominar quem é o infrator, incluí-lo no inquérito, providenciar as diligências de inquérito, condenar, e fica por isso. É um artigo do regimento que eu não posso modificar, e eu gostaria muito de ver o inquérito 4781 encerrado, mas este é um outro assunto. O senador deu um exemplo do efeito de uma mudança no regimento da Corte, em que criou-se um prazo para as vistas, alertando que, mesmo com a mudança de prazo, ainda era possível que cada ministro pedisse vistas, o que poderia atrasar o processo em anos, independente das consequências para as partes e para o país. Ele disse: não é interferir lá dentro, é apenas cuidar do reflexo para nós. Estão interferindo na regimentalidade. Não, nós estamos nos prevenindo para que haja um prazo menos esdrúxulo do que este. 900 dias facultados para pedido de vista, fora os prazos regimentais? Amin explicou mostrando que um ministro tem o poder de manter suspensa por anos uma lei que foi amplamente debatida pelo Congresso. Nada a ver com o funcionamento, mas sim com o reflexo para nós da prevalência ou não de uma lei aprovada pelo Congresso. Não é de um pedido, de uma petição. Uma lei aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente da República, estando em vigor, pelo menos uma delas há 6 anos, num átimo, vai para o limbo.
E o limbo, no direito canônico e nas regras religiosas, é pior do que o inferno, porque no purgatório você tem a chance de chegar lá em cima. No inferno você pode, quem sabe, negociar, ninguém sabe ainda. Agora, no limbo, você não existe. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 27 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores que estão aqui presentes ou acompanhando a nossa reunião, eu quero, presidente, além de saudar os nossos ilustres convidados, fazer um registro de natureza pessoal. Um dos nossos convidados, o ilustre jurista Nabor Bulhões, eu o conheci quando ele estava nesta tribuna. Em novembro, se não me engano, de 1992, na condição de defensor do então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Um momento, eu diria, grave da história do Brasil, em que Sua Excelência estava representando uma causa que democraticamente teve um desfecho neste recinto e as instituições do país, não vamos fazer julgamentos de natureza pessoal, não saíram diminuídas por aquele momento que nós vivemos. E presidia a sessão, naquele momento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches. Ou seja, as instituições no Brasil conseguem sobreviver a esses 31 anos, praticamente, e nós dois também. Então, saúdo com particular carinho este, como eu, sobrevivente. E não poderia deixar, presidente, de dizer da satisfação de ver a nossa galeria. Eu não sei todos os presentes, mas quero até que me ajudem, mas deixar aqui registrado, eu sei que aí estão vereadores mirins de Antônio Carlos, de Joinville, e outros mais que eu preciso ter apresentados aqui para que Vossa Excelência também os recepcione na condição do nosso presidente. Sobre o assunto, mas a recepção do presidente vale muito mais do que a minha, hein? Igualmente, alunos do 2º ao 10º período do curso de Direito da FENORD. Isso aqui eu nem poderia pronunciar. Autorizado pelo presidente, quero saudá-los, da Fundação Educacional Nordeste Mineiro, da cidade de Teófilo Otoni. É quase que uma usurpação, de forma que eu devolvo até o papel. Mas são todos muito bem-vindos, seja de Santa Catarina, seja de Minas Gerais, representam a juventude brasileira, estudantes de Direito, né? E
representam o nosso Brasil do futuro, portanto, e do respeito às leis, ao direito e à estabilidade das nossas instituições. Sobre a proposta de emenda à Constituição 821, eu tenho muito pouco a acrescentar. Quero expressar ao presidente a minha absoluta sintonia com as suas palavras, ou seja, aquilo que o senador Oriovisto fez, eu subscrevo. Ele é o primeiro signatário da PEC, eu sou o segundo signatário da sua manifestação de aplauso e concordância às palavras do nosso presidente Rodrigo Pacheco. Desejo apenas acrescentar às palavras do senador Oriovisto o seguinte: realmente é absolutamente infundada a assertiva de que nós decidimos, num repente, na Comissão de Justiça. Isso é se não uma ingenuidade, é uma maldade. Porque o que, na verdade, o assunto não é novo. O assunto é atual, não está revogado, nem está o seu objeto prejudicado. Exposto ao vitre dos membros da Comissão de Justiça, nenhuma emenda foi apresentada. Nenhuma sugestão de aprimoramento foi apresentada. Nenhum voto em separado. Portanto, se não há divergências, você pode fazer votação nominal ou pode fazer votação simbólica. E se tivesse alguém divergido, pediria para assinalar o seu voto contrário. Nada disso ocorreu, portanto, o que houve foi unanimidade. Uma deliberação não quer dizer que resolve todo o assunto, mas houve uma deliberação madura, unânime, e que agora vai ser enriquecida pela participação destes juristas. E eu, como relator, darei toda a atenção às colocações, às controvérsias que sejam aqui estabelecidas, mas não posso deixar de fazer coro a esta colocação atualíssima feita pelo senador Oriovisto. O assunto não está prejudicado pela emenda regimental número 58 de 2022. Posto que, primeiro, o que nós estamos tratando aqui nós estamos tratando não de assuntos internos, nem do Senado, nem do Supremo. Isso não tem nada a ver com o funcionamento da casa. Isso aqui são os efeitos na sociedade da decisão monocrática do pedido de vista, ou, vamos ser bem claros, da postergação de uma decisão do colegiado. O colegiado é o Congresso, o colegiado é o Supremo. Só o Poder Executivo, que no sistema presidencialista é resumido na palavra do Presidente da República. O que já é uma opção consagrada no Brasil, posto que realizamos 2 plebiscitos nos últimos 60 anos. Então, o Congresso não é um senador nem um deputado. E o Supremo também não é um ministro. As palavras do presidente Fux, que eu transcrevo no meu voto, são absolutamente atuais e meritórias. Se me permitem, o ministro Fux, quando presidiu a Corte, defendeu o seguinte: o Supremo do futuro é um Supremo que sobreviverá sempre realizando apenas sessões plenárias.
apenas sessões plenárias. Será uma corte em que sua voz será unívoca. Outro dia me perguntaram o que quer dizer univocidade. A sua palavra quererá dizer apenas uma coisa. É um dos princípios da univocidade e presto uma homenagem à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que na deliberação sobre legística, como se prepara uma boa lei, levou em conta este preceito que nem sempre nós, legisladores, conseguimos atender, que é a univocidade, clareza no que dizemos e no sentido das palavras. Em breve, dizia o ministro Fux, o senador Rodrigo Pacheco, olha que palavra, que expressão magnífica, nós desmonocratizaremos o Supremo Tribunal Federal. Desmonocratizaremos. Não é o Espiridião nem o Oriovisto, é o presidente Fux, como presidente do Supremo, para que as suas decisões sejam sempre colegiadas. Para que as suas decisões sejam sempre colegiadas. Em uma voz uníssona daquilo que a Corte entende sobre as razões e os valores constitucionais. E tem que ser assim mesmo. Não podemos deixar a segurança jurídica à mercê dos 11. Há 2 livros sobre isso. Os 11, é um livro muito interessante, quem não leu deve folhear, e Sereis como Deuses, bem mais crítico. Mas ambos dizem o que nós, da sociedade, sofremos com esta circunstância que nós estamos tentando corrigir, e o que eu vejo como final dessa minha fala, como relator, é o seguinte: nós progredimos, há muito pouco a acrescentar em termos de aperfeiçoamento, e a comparação, se puderem colocar de novo a linha do tempo sobre a emenda regimental e sobre a PEC, se fosse possível reintroduzir lá, só para rememorar, uma vez que já foi exposto, mesmo a emenda regimental, que eu acho que é o instrumento menos adequado para tratar de assuntos de efeito externo, eu já tenho uma certa, não posso dizer que o cabelo fica em pé, mas eu tenho uma certa reação epidérmica quando vejo que o inquérito 4781, baseado num artigo do regimento do Supremo, que foi recepcionado como lei, mas eu não posso apresentar uma modificação, eu não posso apresentar um projeto para modificar o artigo do regimento do Supremo. Mas aquilo é a base para um inquérito que perdura desde março de 2019, indefinidamente, sem objeto definido, com o relator escolhido, sem sorteio, e com poderes para denominar quem é o infrator, incluí-lo no inquérito, providenciar as diligências de inquérito, condenar e fica por isso. É um artigo do regimento que eu não posso modificar. E eu gostaria muito de ver o inquérito 4781 encerrado. Mas este é um outro assunto. Mas ele me adverte para o seguinte, que o senador Oriovisto muito bem apresentou. Mesmo como emenda regimental, sem contar o prazo de pauta, porque aí não está incluído o prazo de pauta. E tomo como exemplo, presidente, para concluir, a própria questão da lei das estatais. O
o senador Olho Visto cometeu um pequeno equívoco quanto ao pedido de vista. Não foi o ministro citado, foi o ministro Toffoli que pediu vista. Pediu vista no dia 31 de março, devolveu no dia 15 de abril, 14 ou 15 de agosto deste ano. Mas não foi para a pauta ainda. E se chegar à pauta, pelo menos 10 ministros, porque até o presidente pode pedir, e o sucessor do ministro Lewandowski também pode pedir, que foi quem concedeu a liminar. Então, nós podemos ter, pela emenda regimental, 10 pedidos de vista ainda. 10 pedidos de vista, nunca colegiados, sempre individual. Enquanto que a proposta do senador Olho Visto faz a vista coletiva. Não é interferir lá dentro, é apenas cuidar do reflexo para nós. Estou interferindo na regimentalidade. Não, nós estamos nos prevenindo para que haja um prazo menos esdrúxulo do que este. 900 dias facultados para pedido de vista, fora os prazos regimentais. Repito, nada a ver com o funcionamento, mas sim com o reflexo para nós da prevalência ou não de uma lei aprovada pelo Congresso. Não é de um pedido, de uma petição, uma lei aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente da República, estando em vigor, pelo menos uma delas há 6 anos, num átimo, vai para o limbo. E o limbo, no direito canônico e nas regras religiosas, é pior do que o inferno. Porque no purgatório você tem a chance de chegar lá em cima. No inferno você pode, quem sabe, negociar. Ninguém sabe ainda. Agora, no limbo você não existe. Então, é um momento muito difícil que eu trago aqui apenas para ilustrar. Agradeço pela oportunidade, senhor presidente. Volto a aplaudir a sua iniciativa. Ninguém diga que o Congresso quer tomar, especialmente aqui no Senado, uma decisão sem colocá-la ao escrutínio mais amplo, com a humildade, com a receptividade que caracteriza Vossa Excelência como presidente da Casa e a todos nós, né? Nós não somos infensos à busca da perfeição ou mesmo a sermos flagrados num erro. Pelo contrário, isso engrandece a democracia e a controvérsia. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência, acho que este é um grande momento e vamos ouvir os nossos convidados, questionar e desse questionamento, e aí me dirijo mais uma vez aos nossos visitantes, o questionamento engrandece a democracia, a controvérsia existe para isso, e o respeito à opinião alheia é o fundamento para que tal possa ocorrer da maneira mais correta possível. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito rapidamente, presidente Olho Visto, queria reiterar aqui os cumprimentos ao senador Rodrigo Pacheco, acho que em nosso nome, pela iniciativa. Esta é uma reunião que demonstra a reta intenção do autor e, por extensão, do relator, de que nunca houve, de nossa parte, o desejo de passar o bonde sem prestar atenção para o cenário. Ou seja, passar o gato, como se diz no popular. E todas as colocações feitas, especialmente pelos nossos ilustres convidados, sejam elas convergentes, divergentes, críticas ou aperfeiçoadoras do texto, serão consideradas com muita humildade por todos nós, e falo em seu nome também. Temos tido essa
unidade de pensamento, de não tomar decisões sem nos entendermos, e agora colocando as observações que foram feitas aqui. Agora, eu não tenho dúvida que todos concordam que não pode ficar como está. E muito menos nos ocorrer a ideia de recuar para evitar atritos. Porque o maior atrito que pode haver num Estado de Direito é o que o senhor resumiu aqui nesses 10 casos. E eu vou salientar o item 4 do que o senhor leu. Quarto tema: suspensão das regras de distribuição dos royalties do petróleo aprovadas pelo Congresso. ADIM 4917. Ministra Carmen Lúcia. Data da concessão: 18 de março de 2013. Ainda não julgada. Então, vou fazer uma pergunta constrangedora. Quanto custa isso? Quanto custa em dinheiro mesmo, estou falando. Quanto gera em termos de desrespeito à lei? Não tem preço. Tem preço. E a própria situação da lei das estatais. Tudo pode ser precificado. O que significa isso? Suspensão da lei das estatais. Limbo, como bem lembrou aqui o nosso querido senador Sérgio Moro, no limbo. O que significa isso? Significa prover, sem que se cumpram os preceitos e exigências da lei das estatais, que não fez mal ao país, fez bem. Foram 6 anos de bom resultado. Só não foi bom resultado para a crônica policial, porque reduziram-se, no âmbito das estatais, os casos de polícia. É só para pesquisar. A crônica policial empobreceu com a vigência efetiva da lei. Portanto, não foi por maus resultados, foi por bons resultados. Mas ela está no limbo. O que isso significa? Levantamento feito pela CNN e pelo jornal Valor Econômico. Significa poder prover, sem o cumprimento dos requisitos da lei, 587 cargos. Deu para entender? Mas vou desenhar. Isso significa prover esses cargos que representam a remuneração de 214 mil a 3 milhões ano, cada um deles. 214 mil a 3 milhões por ano, não é mensal. Ou seja, isso não tem preço? Tem preço. Então, de igual sorte, a insegurança jurídica não tem preço. Tem preço em cada um de nós. Parodiando, até em função das mortandades que vivemos hoje, por força das guerras, né? O Stalin tinha uma maneira muito prática de ver isso. Quando morre uma pessoa, é uma tragédia. Quando morrem milhares, é estatística. Então, tudo que tem preço, tem um preço geral, difuso, estatístico. E tem o preço que cada cidadão paga pela insegurança jurídica, que no final representa a descrença na democracia. Portanto, esta reunião foi devida, foi aberta,
houve contraditório e faremos o possível para aproveitar desse contraditório razões para melhorar este projeto e o próprio processo legiferante de como fazer leis ganha com este encontro e com a contribuição de todos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.